Você sofre com pensamentos negativos, invadindo a sua mente, a sua cabeça o tempo inteiro? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te passar uma dica excelente para você vencer essa barreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio mais uma vez aqui neste vídeo. Neste vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão da invasão dos pensamentos negativos que, na maior parte das vezes, poluem, a nossa cabeça, Se você já gostou do tema, deixe seu like, seu comentário e não se esqueça, se inscreva para poder receber mais notificações aí de vídeos futuros que eu vou fazer, tá? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão do pensamento, Como que um pensamento, se você não tiver um controle, uma forma de poder controlá-los, de ter o domínio sobre todo tipo de pensamento que aparece na sua cabeça, se você não tiver esse controle, você pode começar a descer a ladeira abaixo, Eu vou relatar um pedaço de uma experiência que me aconteceu quando eu era criança, que praticamente eu fui dando vazão a esses tipos de pensamentos, que chegou um momento que parecia que eu estava ficando louco, As pessoas ao meu redor me olhavam com um olhar diferente, com um olhar de o Caio tá ficando doido, o Caio tá pirando ali na batatinha, Então eu penso que o que eu vou trazer para vocês aqui talvez possa ajudar algumas pessoas aí que estejam necessitando desse tipo de auxílio, de conselho, que apenas um conselho me libertou de pensamentos que estavam me fazendo ser escravo da mente. Então, é o seguinte, para você que está sofrendo com um tipo de pensamento, não vou entrar no quesito de ansiedade, porque ansiedade é pensamentos acelerados o tempo inteiro, Esse vídeo aqui vai ser para pensamentos negativos, como você bloquear, blindar a sua mente a respeito de pensamentos negativos, A respeito da ansiedade, eu acho que vai ser um tema para um próximo vídeo mais específico. A questão dos pensamentos negativos, como eu disse, se a gente dá uma brecha para um pensamento negativo poluir a nossa mente, por mais pequeno que seja, a gente pensa, hoje foi só um pensamentozinho negativo. Aí você não cuida, não recicla, não transmuta esse pensamento, amanhã vem outro pensamento mais forte. E na medida que vai acontecendo esse tipo de pensamento, você vai começando a ter uma auto-obsessão, porque constantemente começa a abrir portas para outras coisas começar a vindo buzinar na sua cabeça. Porque um pensamento cria toda a sua situação ao seu redor. Então, se você não cuidar desse pensamento, não transmutá-lo de imediato, pode ser que lá na frente você tenha um pouco de dificuldade e acaba se tornando um escravo aí desses pensamentos que vão te fazer ter a vibração baixa, ter a vibração escassa, vão se desencadear para outras coisas no corpo físico, E vai ser difícil. O que me aconteceu? Foi em 2005, eu tinha 12 anos de idade, chegou um momento da minha vida que começou a brotar pensamentos na minha cabeça, me dando direcionamentos para fazer certas coisas. Coisas que não tinha nada a ver, sabe? Coisas bem assim, bem leves. Mas que pelo excesso dessas coisas, e o que me vinha na mente, se eu não fizesse tais coisas, pessoas que eu amava ao meu redor, vinha a imagem delas sendo mortas, Olha que loucura. Então isso foi um alto sofrimento que eu fui tendo, como que obrigação de fazer certas atitudes para poder prevenir, salvar essas pessoas. O que me acontecia? Eu andava normal e tal, Aí, por exemplo, tem piso da cerâmica, tem o rejunte ali, então eu andava normal, aí se eu pisasse na linha do rejunte, me vinha algo na cabeça que falava assim, ó, você pisou na linha, você não pode pisar na linha. Agora que você pisou na linha, se você não voltar e refizer o trajeto sem pisar na linha, fulano vai morrer. Aí me vinha uma imagem esquisita na cabeça, sabe? Aí eu ficava naquele Marte, naquela coisa esquisita, e eu voltava e refazia tudo de novo. E no início foi assim uma coisa meio esquisita. Falei, nossa, que estranho. Aí como eu comecei a dar atenção a esse tipo de pensamento, a coisa foi piorando ao decorrer dos dias. Foram, se eu não me engano, não sei se foi meses que foi acontecendo essas coisas comigo. Era a questão de andar, a questão de fazer atividades. Eu matava a aula, para não sofrer dentro da escola, porque eu começava a escrever, a anotar as coisas. Se eu escrevia, por exemplo, qualquer coisa torto, fora da linha, me vinha
constantemente na cabeça, ó, você escreveu tal coisa, refaça. Você escreveu tal coisa, refaça. Não é assim que eu quero, refaça. Aquele negócio todo e os pensamentos negativos vindo e a cena das pessoas morrendo. Né? Então, meus pais começaram a ficar preocupados. Né? Fiz uma bateria de exames para ver se eu estava com algum parafuso solto. Os exames deram perfeito. Né? Meus colegas amigos de rua, que a gente sempre brincava, eu tinha dificuldades, os meus amigos, né, de rua, né, brincadeira de rua e tal, jogava bola, eu tinha que sentar assim, eu sentava num lugar, eu ficava parado, porque me vinha os negócios na cabeça, eu ficava parado, sem reação assim, porque me vinha, né, falando, fulano vai morrer se você não fizer tal coisa, se você não se concentrar assim, fulano vai acontecer alguma coisa. Então meus colegas começaram a ficar me olhando estranho, falaram assim, não, o cara tá esquisito, o cara tá ficando doido, o cara tá estranho, né, aquele negócio todo. Então eu comecei a me isolar, comecei a faltar de aula, por conta na escola, né, acontecia isso, as pessoas me olhavam estranho, na rua me olhavam estranho, eu tentava ficar o máximo assim, intocado para não ter que fazer nada, para não ficar com esses pensamentos. Aí o tempo foi passando, eu fui começando a poder entender por que estava acontecendo isso, né. Então eu orava constantemente, fazia tudo quanto é tipo de coisa. Aí até que certo dia, né, graças a Deus, me veio um outro tipo de pensamento quando que começava a vir essas coisas, né, quando eu saía da linha e os pensamentos vinham, aí me veio um outro pensamento sobrepondo esse falando, para de bobeira, para de palhaçada que nada disso vai acontecer. Aí eu comecei a ficar assim, estranho, e comecei a dar atenção para esse tipo de pensamento e comecei a abandonar os outros. E fui dando atenção para isso. E sempre que eu saía da linha e tal, aquele negócio todo, quando me vinha um negativo, me vinha aquele positivo falando, para de bobeira, isso não vai acontecer, para de bobeira, que isso não vai acontecer e tal. E foi indo. Eu fui dando atenção para esse pensamento positivo. E o pensamento negativo foi perdendo força, foi perdendo energia. Então chegou um momento que eu fiquei totalmente livre, né? Fazia tudo quanto é tipo de coisa, saindo da linha, né, entre aspas aí, como antes eu não poderia sair. E o pensamento negativo perdeu força. E com tudo isso eu guardei isso, né, durante um tempo e esqueci. Então foi uma época assim de muita pressão psicológica, né? Chegou um momento que eu achei que eu estava enlouquecendo por conta disso. Enfim, foi uma coisa que eu fiz, né? Eu cancelei de uma forma, ouvindo, né, um outro tipo de pensamento positivo que veio, para poder esquecer aqueles negativos. O que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: se você está sofrendo com essa situação de pensamento muito negativo na sua cabeça, poluindo a sua cabeça o tempo inteiro, sempre coloque na sua cabeça, esse pensamento não é meu, eu cancelo esse pensamento agora, porque meus pensamentos são só positivos, né? Eu agradeço a Deus por esse pensamento estar sendo desfeito agora, que esse pensamento não é meu. Sempre coloquem um pensamento positivo em cima desse pensamento negativo, seja qual for o pensamento que vier à sua mente. Né? Por quê? Porque se você dá vazão, se você dá brecha para certos tipos de pensamentos que vêm, por mais pequenos que sejam, negativamente falando, ele vai chegar um momento, se você não tiver o controle, ele vai dar uma bola de neve na sua mente. Você não vai ter força, muitas vezes você vai precisar de ajuda externa para poder resolver essa situação. Então, desde já, se veio um pensamento negativo pequeno, já cancela, já transmuta, já muda o pensamento e usa essa dica. Para de bobeira que esse pensamento não é seu. Para de palhaçada que isso não vai acontecer, porque Deus é tudo, né? Deus é a vida. Esse pensamento não tem força sobre você, certo? É uma dica que eu acho que a gente pode estar usando, né? Pessoas podem estar usando essa dica aí, que sofrem às vezes até de depressão. Né? Eu acho que na parte quando a pessoa está com aquela depressão ali, 99% do depressivo é pensamento negativo, é pensamento de culpa, é pensamento de sofrimento, de aumentar o sofrimento interno. Então a gente tem que cuidar da mente, né? Mente são, corpo são. A mente é a base do corpo ali, porque a partir da mente é que abre as portas, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então se você abre a porta errada, vai vir sugestões erradas, né? Então sempre usa essa dica, né? Pode ser uma dica assim boba, mas foi uma dica que conseguiu me desamarrar na época. Foi uma dica que me fez assim esquecer tudo e transmutar toda a situação que estava acontecendo. Né? Eu espero que possa ser uma dica aí que possa te ajudar. Né? Não dê vazão a pensamentos negativos. Ore, agradeça. Né? Sempre que se sobreponha um pensamento positivo em cima. Não dê asas
né? Para pensamentos levianos, para pensamentos de doença, para pensamentos de carência, né? Você pode usar isso aí em relação a qualquer área da sua vida, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, né? Se não é inscrito, se inscreva. Tamo junto, um grande abraço.